Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Quarta-feira, 30 de janeiro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um aplicativo para celular ajuda na comunicação entre surdos e ouvintes. As principais notícias da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E os comentários do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Quem nunca se machucou ao abrir uma embalagem, hein? Pois é, por falta de informação, os acidentes de consumo são comuns. E os produtos infantis são os primeiros da lista. Quem sofre algum dano pode ser indenizado. Tarefas simples como abrir um pacote de biscoito, uma embalagem de extrato de tomate e uma lata de alumínio podem provocar acidentes se faltarem informações sobre o uso correto do produto. Problemas na fabricação também podem tornar brinquedos com peças pequenas em produtos perigosos. Se há um acidente que é decorrente da utilização de um produto ou de um serviço que, por falha, atingem a saúde, vida ou segurança do cidadão, a lei de consumo vai dar as consequências. Os acidentes de consumo são comuns e não ocorrem apenas com produtos. Os serviços mal prestados também podem causar danos. Acidentes em parques de diversões, uma falha no atendimento médico ou queda de cabelo após o uso de produtos químicos em um salão de beleza são alguns exemplos. Pela lei, fabricantes e prestadores de serviços são obrigados a informar o consumidor sobre todos os riscos que um produto ou serviço pode oferecer. Essas informações precisam estar claras em rótulos como este, manuais ou placas de aviso. Qualquer pessoa que tiver a segurança colocada em risco por uma falha nessas orientações deve procurar um órgão de defesa do consumidor e pode ser indenizada. O consumidor, nesse caso, ele tem direito ao dano material, que é aquilo que ele comprova que ele teve o efetivo prejuízo. E o dano moral, o juiz vai arbitrar de acordo com o risco que essa situação causou à saúde e à vida do consumidor. O Inmetro mantém um banco de dados para coletar informações dos consumidores. Quem tiver um caso de acidente de consumo pode acessar o site inmetro.gov.br. A morte dos jovens na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a necessidade de aumentar a fiscalização das licenças e alvarás em todo o país. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Poder Executivo tem o compromisso de garantir que tragédias como essa, que deixou mais de 231 mortos, jamais se repita. E diante dessa tragédia, temos o dever de assumir o compromisso de assegurar que ela jamais se repetirá. Depois do pedido da presidenta, prefeituras de várias capitais do país se mobilizaram. Especialistas discutem a aprovação de uma legislação mais dura e única para aumentar a segurança das casas noturnas no país. O governo do Distrito Federal antecipou as blitz já programadas. Em Manaus, 17 estabelecimentos foram interditados. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o alvará da Boate Kiss estava vencido desde agosto de 2012. Precisa existir uma legislação única que trate da prevenção, combate a incêndio, planos de emergência, planos de escape, nesses estabelecimentos que reúnem uma quantidade grande de pessoas. Senão nós vamos continuar a ter eventos ou incêndios que podem causar mortes, como aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional de Justiça vai acompanhar de perto as investigações para evitar demoras sem justificativas. Para não acontecer como o caso do restaurante Filé Carioca no Rio. Até hoje, os indiciados estão sendo ouvidos pelo Tribunal de Justiça. Indenizações não foram pagas e os condôminos ainda não receberam de volta as salas reconstruídas. O estabelecimento funcionava no subsolo de um prédio e não tinha autorização para usar cilindro de gás. E foi justamente um vazamento que causou a tragédia que matou 4 pessoas e feriu 17 em 2011. Está na hora do esporte com Sérgio do Bocage. Bom dia!
Faltam menos de 500 dias para o início da Copa ano que vem e nem os estádios relacionados para a Copa das Confederações em junho no Brasil estão prontos. A FIFA esta semana bateu o martelo e disse que não vai admitir mais qualquer atraso e que abril é o prazo final para a entrega desses estádios. Até o momento, apenas a Arena de Fortaleza já foi inaugurada, com direito a 2 jogos no último domingo. A de Belo Horizonte será aberta no próximo domingo com um clássico entre Cruzeiro e Atlético. Ficam faltando os estádios de Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e Recife. E todos ainda vão passar por testes para que o gramado, os vestiários e os assentos para o público sejam avaliados. O tempo fica cada vez mais curto. Aliás, o da seleção brasileira também é reduzido. Ainda não temos um time base e um novo técnico estreia semana que vem. Dentro e fora do campo, temos de acelerar o passo. Chega de preparar a festa para os outros comemorarem. Até a próxima! E olha só, quem ainda não comprou material escolar deve ficar atento. A pesquisa de preços pode significar uma grande economia. Celi gastou mais de R$ 400 com a lista de material escolar da filha, sem contar os livros didáticos. Para economizar, ela não joga fora o material do ano anterior. Tudo que pode ser reutilizado e a gente reutiliza e às vezes até passa para outras crianças menores, tipo alguma tinta que ele não vai usar mais ou ela não vai usar mais, eles pedem doação para um ano anterior. A busca pelos melhores preços também pode fazer a diferença. Uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo revela que a variação de preços do material escolar chega até 450% de uma loja para outra. É o caso da borracha látex, que pode custar de 40 centavos a R$ 2,20. Foram comparados preços de 195 itens, entre lápis, canetas e cadernos. Quase um terço dos produtos apresentaram diferença maior que 100%. O estojo de canetas hidrográficas pode custar 3 vezes mais, dependendo do lugar onde é comprado. O preço da tesoura varia 140% e um caderno capa dura, 120%. A intenção do Procon ao apresentar essa pesquisa é mesmo estimular que o consumidor pesquise. É fundamental que ele se desloque pelo menos em 3 estabelecimentos, na região onde ele reside, onde ele vai comprar, e faça uma comparação. A escola também pode ajudar na economia. É o caso deste colégio na Zona Sul de São Paulo. O material é comprado no atacado e revendido aos pais. Por comprar, a escola comprar em quantidade, então tem aí de 10% a 15% de um desconto. Para o pai de Rafael, a vantagem vai além do menor preço. O benefício de você ter um dia certo para você ir buscar o material, já está tudo organizado, não precisa ficar correndo atrás. Lençol, cama, meia, pijama. Está na hora de revisar os sinais. Lençol, cama, meia, pijama. Um aplicativo para celular desenvolvido em Alagoas vai representar o Brasil em um concurso da ONU que reúne 102 países. O HandTalk ajuda a comunicação entre surdos e ouvintes. E o melhor, é gratuito. Imagine uma tecnologia que permite traduzir fotos de textos em português, além da fala, para Libras, a linguagem dos surdos. É isso que faz o HandTalk. Mãos que falam, numa tradução livre. O HandTalk se comunica com os surdos por meio de um personagem virtual em 3D chamado Hugo. O aplicativo foi desenvolvido por estes 3 alagoanos. Pela Libras não ser muito difundida, a gente enfrentou algumas dificuldades, entramos em contato com algumas associações, intérpretes e a comunidade surda para poder conhecer um pouco mais desse universo, né? Porque é um universo totalmente diferente dos ouvintes. O recurso permite a inclusão social de deficientes auditivos, facilitando o acesso deles a dispositivos móveis, como o celular,
além da comunicação com os não surdos. A comunidade surda, ela consiste não só da pessoa que é surda, mas também das pessoas que precisam conviver com elas, como irmãos, amigos, parentes, pais. E essas pessoas também se beneficiam muito em aprender a língua de Libras. No início de fevereiro, o HandyTalk disputa nos Emirados Árabes a fase final do WSA Mobile, o Oscar da tecnologia móvel, um evento internacional promovido pela ONU que premia os melhores aplicativos para uso em dispositivos móveis. O aplicativo está entre os 40 finalistas e disputa com mais 4 projetos na categoria Inclusão Social. Dos 102 países participantes, o HandyTalk é um dos 2 representantes do Brasil. O aplicativo já recebeu 2 prêmios no Brasil, o Demo Day Alagoas e o Rio Info. A previsão é que ele chegue ao mercado em agosto e de graça. Os conceitos do HandyTalk é que o surdo não deva pagar para utilizar esse serviço, então esses aplicativos serão fornecidos gratuitamente. E nos sites, as empresas e instituições que queiram prestar o serviço de acessibilidade é que vão investir na ferramenta. A foto ele não vai dizer estou feliz de estar aqui. O Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Para você, um ótimo dia. Bom dia e até amanhã.